você pode, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Se você pode, abra a sua Bíblia. Eu quero compartilhar um pouco com você sobre você ter os ouvidos sensíveis ao Evangelho. Eu acredito que a única forma de chegar até o final, eu acredito que a única maneira é quando nós nos permitimos ser fascinados por um só nome, por um só homem, por uma só pessoa que é Jesus. E nós vivemos numa era tão complexa, com tantas distrações. Você sabe, tem tantas distrações nos dias que vivemos. Cada era teve os seus desafios, cada era passou pelos desafios, né? Cada geração enfrenta os seus gigantes. Mas nós estamos numa era com tantos desafios, com tantas distrações. E você sabe, se o diabo ele não puder te parar, se ele não puder roubar a sua fé, ele vai diminuir a sua intensidade. Mas eu creio muito que cada geração que Deus está levantando é uma geração mais intensa do que a geração que se foi. Por isso alguém pode dizer, nossa, eu tenho muito medo do que vem pela frente. Eu diria ao contrário. Eu estava aqui no momento de adoração, vendo tantos adolescentes e jovens aqui no meio, eu diria para você o seguinte, não, as gerações que vêm, elas sempre vêm com um poder de palavra mais expressivo, com uma revelação sobre Jesus mais profundo e com uma autoridade ainda maior. Você faz parte dessa geração, você faz parte disso. Mas você sabe, para descobrir algo falso, se eu te apresentar uma nota, e obviamente você sabe, existem critérios para avaliação de uma nota. Se você for em qualquer lugar e der uma nota, a nota precisa ser original, foi uma nota impressa pelo Banco Central. Ela tem todo critério para concluir que ela é original. Existe uma série de critérios para definir que uma nota de fato é original. E como eu sei a diferença de uma nota original para uma nota falsa? E por que eu estou dizendo isso para você? Porque na era que vivemos, no tempo que vivemos, e não só de agora, sempre foi assim, haverá muitas concorrências sobre o seu coração. Haverá muitas concorrências sobre o seu futuro, sobre a fixação da sua vida, sobre o que vai roubar a sua atenção, sobre o que vai ter os seus olhos. E o Evangelho propõe que se você compreender, entender, entregar sua vida ao Evangelho, e é isso que nós fizemos. Nós entendemos que existe só um motivo da nossa vida. Nós nascemos para dar glória a Deus. O motivo da nossa existência é para a glória de Deus. O motivo de vivermos é a glória de Deus. Estudamos o que estudamos para a glória de Deus. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu disse para você, e eu sempre lembro ela, você nasceu para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus, você existe para a glória de Deus. E quando nós falamos então sobre entender o motivo da nossa existência, não nos perder no meio da nossa existência, para identificar uma nota verdadeira, você não precisa de estudar todas as falsas. Existem milhares de maneiras de falsificar uma nota, existem milhares de maneiras que existem para falsificar algo. Sabe como é que você descobre o que é falso? Não é estudando tudo que é falso, é sabendo profundamente o que é original. Você pode encher esse lugar, você pode colocar 10 mil crianças de 10 anos, com a altura da minha filha, com o peso da minha filha, muito parecidas com ela. Eu não preciso de conhecer as 10 mil, basta conhecer a de verdade. Eu nego as 10 mil e eu conheço quem é a Chloe no meio de 10 mil crianças. Sabe o que o Evangelho propõe? Nós estamos num ambiente de muitos ventos de doutrina. Você vai encontrar muitas coisas na sua geração que é contrário ao Evangelho. Você não precisa conhecer tudo. Basta conhecer o que é de verdade. Basta conhecer o Evangelho. Basta conhecer a glória de Cristo. Basta conhecer. Você não precisa de conhecer todas as sensações. O que o mundo está propondo nessa geração? Experimenta tudo que der. Você precisa de conhecer tudo para saber o que você precisa. Você precisa de conhecer tudo para saber o que é bom. Não, você não precisa de conhecer tudo para saber o que é bom. Basta conhecer o que de fato é bom. Você pode negar todas as outras coisas. E a experiência que o Evangelho propõe é: quem viu a Cristo já não precisa de mais nada. Quem conheceu o Evangelho já não precisa de coisa mais.
Por que que alguém consegue então ter uma experiência com Jesus na infância, na adolescência e recusar todas as outras? É porque você não precisa das falsas quando você conhece o que é verdadeiro. Sabe qual que é a grande questão da humanidade? É que eles estão procurando o que é melhor. Nós já encontramos o que é incomparável. Eu não preciso de encontrar o que é melhor, eu encontrei o que é incomparável. Não tem comparação. Mas vamos ler Mateus capítulo 17. A Bíblia diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Diga assim comigo: Pedro, Tiago e João. Sabe, a Bíblia está falando que existe um lugar que Jesus vai, que Ele vai levar alguém que é especial. Existe um lugar que Jesus vai, que Ele vai separar no meio de um grupo Pedro, Tiago e João. E os conduziu à parte em um alto monte. Diga comigo, alto monte. Geografia bíblica, tem algo profético na geografia bíblica. O monte era alto. Fala de um lugar, de uma experiência, um alto monte, uma conferência, um alto monte, um lugar especial. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Gente, olha que experiência. Quantos aqui gostam de experiências sobrenaturais? Jesus pega Pedro, Tiago e João, leva eles para um alto monte. E a Bíblia vai dizer que ele é transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandece como o sol. Meu Deus do céu, uma experiência sobrenatural. Eu não sei você, eu amo experiências sobrenaturais. Eu amo cultos que a gente lembra e fala: nossa, não acabou. A gente faz coisas doidas no meio de cultos como esse, é ou não é? Depois fala: meu Deus, era eu pulando ali? É ou não é? Você olha depois a imagem e fala: eu fiz isso. São essas, eu lembro, é muito legal essas experiências sobrenaturais. Um tempo atrás, teve uma ministração numa conferência que eu estava, e o pastor propôs aquela passagem da mulher que quebra o vaso aos pés de Jesus, e depois ela se prostra, e ela está ali aos pés de Jesus, e ela vai beijar os pés de Jesus, e toda aquela coisa. E aí o pastor colocou lá uma encenação, um teatro. E ele disse: olha, suponhamos aqui, está aqui essa figura, e ele fez a encenação da figura, e ele abaixou, e ele beijou o pé do Jesus ali. Ele falou: não, se veja espiritualmente. Ele falou: agora faça algo que você nunca fez. Meu cunhado, ele também é pastor, ele estava tão emocionado com aquele ambiente de glória, e era um irmão deitado, é óbvio que não era Jesus, né, gente? Mas ele estava tão assim, o ambiente estava com tanta glória, que ele veio e começou a beijar o pé do irmão lá. E aí todo mundo olhando. E aí na hora da unção tá legal. Depois que acabou, a gente viu o vídeo e falou: cara, o que você estava fazendo? E ele beijava, lambia o dedo de Jesus. E aquela coisa, aquele envolvimento com o pé de Jesus. Eu falei: cara, primeiro não era Jesus. Depois, por que você beijou? Ele falou: não, porque o pastor estava falando, é um outro pastor, amigo nosso. Ele disse: esse pastor é um cara, ele é assim, é um cara muito, ele tem nojo de muita coisa e tal. É um cara profissional da saúde. E se ele beijou o pé do camarada, eu pensei: deve estar limpo. Ele estava falando quando esse pastor chegou. O pastor falou: eu beijei? Ele falou: você. Ele disse: eu não. Eu colocava minha mão no pé dele e beijava a minha própria mão. Você sabe, nós gostamos de ambientes como esses, e é tão gostoso, experiências marcantes, é tão gostoso, e é esse ambiente que os discípulos estão. A Bíblia está dizendo que eles estão nesse ambiente, e é um ambiente de glória. Jesus tira eles do meio do povo, coloca eles num alto monte, e a Bíblia diz que não bastasse Jesus ser transfigurado, apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Aí é para quebrar tudo. Não bastasse o ambiente de glória, aparece Moisés e Elias. E aí no verso 4 diz: Pedro tomando a palavra. Alguém aqui conhece Pedro, gente? Pedro é aquele camarada maravilhoso nos evangelhos, que fala na frente de tudo, que é repreendido por Jesus, é o cara que eu quero andar sobre as águas. Esse Pedro tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos
aqui. Reclama que é bom, está aquele ambiente de glória, aquela coisa maravilhosa. Aí Pedro olha toda aquela glória e fala: Senhor, é bom demais estar aqui. Aí Pedro diz: se queres, farei aqui 3 cabanas. Diga assim comigo: 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos. Obrigado, a tua presença está aqui. Nós podemos te perceber, te sentir. Nós podemos ser tocados pelo teu amor. E a minha oração agora, enquanto compartilhamos a tua palavra, que como aqueles discípulos a caminho de Emaús, o nosso coração possa queimar. Talvez alguns de nós aqui estamos tão acostumados a ouvir a tua palavra. Talvez alguns de nós aqui estão tão habituados a ouvir a tua palavra, mas nós cremos a pão fresco sobre a mesa e nós oramos pedindo ao teu Espírito: alarga o nosso apetite espiritual. Enquanto ouvimos a tua palavra, nós oramos que haja entendimento, que caia as escamas dos nossos olhos, que enquanto ouvimos a tua palavra, o nosso coração possa ser aquecido, do maior ao menor desse lugar. Nós oramos: leva a nossa mente cativa às verdades da tua palavra e nos dê liberdade no teu Espírito para compreender, perceber e sermos levados àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você sabe, essa passagem, eu quero falar para você sobre ouvidos sensíveis ao Evangelho. Por quê? Porque o que vai nos fazer permanecer, o que faz alguém não abrir mão, o que faz alguém continuar, é entender a quem ele encontrou. É entender de fato qual é a proposta do Evangelho. O que o Evangelho, e Paulo falando sobre o Evangelho aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O que Paulo está dizendo é: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os discípulos estão subindo com Jesus, eles estão numa experiência sobrenatural, eles estão envolvidos no ambiente sobrenatural. Mas daqui a pouco aparece Moisés e Elias. Diga: Moisés e Elias. Moisés e Elias são os 2 maiores profetas da antiga aliança. Pedro, Tiago e João são judeus. Eles estudaram a Torá, eles estudaram os profetas. E Pedro, Tiago e João, agora eles têm Jesus, Moisés e Elias, em um ambiente de muita glória. E Pedro tem uma ideia. Qual é a ideia de Pedro? Mestre, deixa eu fazer 3 tendas. Vamos orar nessa experiência. Está maravilhoso esse ambiente. Deixa eu fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. A Bíblia diz que enquanto ele ainda falava, uma voz o interrompeu. Já viu quando alguém está dando uma ideia tão ruim que você não pode deixar ele terminar? Já viu isso? Quando alguém fala, tem uma ideia, o outro já fala, não, melhor não. Pedro tem uma ideia: vamos fazer 3 tendas. E a Bíblia diz: estando ele ainda a falar, uma voz do céu, do próprio Pai, o interrompeu. E por que Deus o interrompeu? Porque a ideia não era boa. Mas a pergunta é: o que tinha na ideia de Pedro de tão ruim? Ele estava em cima do monte, ele só queria construir 3 tendas para Pedro, ou melhor, para Jesus, Moisés e Elias passarem a noite. Pedro só queria fazer isso, e uma voz o interrompe. Por que a voz o interrompe? Porque Pedro está fazendo o que muitas pessoas acabam fazendo. Ele está colocando Moisés e Elias no mesmo nível de Jesus. Quando ele diz façamos 3 tendas, ele está dizendo: Moisés, Elias e Jesus estão no mesmo lugar. A voz interrompe e diz: não. Moisés e Elias são homens legais, brilhantes. Foram profetas, mas a voz que interrompe do céu é do próprio Pai dizendo: esse é meu filho. Tudo é menor do que o filho. Tudo é para servir ao filho. Tudo fica abaixo do filho.
Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe qual é a proposta do Evangelho? É que nada na sua vida seja maior do que o Filho. Nada na sua vida tenha mais poder do que o Filho. Aí você fala, eu vou colocar aqui Jesus, aí eu coloco os meus estudos e eu coloco o meu futuro. Ele diz, não, peraí. Você está entendendo errado, essa ideia não é boa. Coloca Jesus acima de tudo, porque essa é a fórmula perfeita da vida. Você fala, está aqui Jesus, mas eu vou colocar meu relacionamento e vou colocar alguém. Ele diz, não. Jesus não merece ficar no mesmo nível de nada na nossa história. Ele está dizendo, esse é meu filho amado, a ele ouvir. Quando nós estamos falando sobre dar a glória da nossa vida, sobre entregar a glória da nossa vida, tudo precisa ser menor do que Jesus. E eu quero falar um pouco para você então sobre como se tornar sensível ao Evangelho. E o que isso vai fazer diferença na minha vida? É que quando eu percebo Jesus, eu não preciso de mistura. Deixa eu ser mais claro com você. Um tempo atrás, eu fui fazer uma reunião, um discipulado. Eu não sei aqui, mas lá em São Paulo, todo grupo tem uma pessoa que gosta de comer mais que as outras. E aí, eu falei para o pessoal, gente, eu estava numa reunião com alguns pastores e disse, gente, hoje eu vou fazer a reunião na pizzaria, diga aleluia. Glória. Eu falei, vou fazer a reunião na pizzaria. E mandei uma mensagem, falei, a reunião hoje é na pizzaria. Mas mais glória do que fazer a reunião na pizzaria, eu falei, hoje é por minha conta. Aí é glória multiplicada. E eu mandei a mensagem. E aí a gente chegou na pizzaria. E começamos a comer. E a pessoa do nosso grupo lá que mais gosta de comer, sobretudo pizza, ela disse, hoje eu não vou comer. Falei, tem alguma coisa esquisita. Começou a passar as pizzas, daí disse, não quero. Falei, não é possível. Falei, eu vou pedir de rúcula com tomate seco, que é a melhor pizza que existe. É ou não é? Aí, tem gente concordando comigo. Falei, eu vou pedir de rúcula com tomate seco, que não pode ser, ele não vai negar a hora que chegar a rúcula com tomate seco. Aí chegou rúcula com tomate seco. Ele falou, não quero. Falei, não é possível. Foi passando, eu falei, a hora que chegar a pizza doce, ele vai querer. Chegou a pizza doce, ele falou, não quero. Ele não comeu nada. Chegou no final, eu perguntei para ele, cara, não estou entendendo. Você não quis comer nada hoje? Normalmente você é a pessoa que mais aprecia a culinária e tal. E disse, sabe o que é? É que você mandou a mensagem, eu não vi. Eu passei em casa e esquentei a comida do almoço. E eu comi tanto. Alguém já comeu tanto algum dia que você não quer ver nem comida? Ele falou, eu comi tanto que eu não quero nem ver comida. É por isso que eu não comi. Não é porque a pizza não estava boa, não é porque o lugar não é legal. É porque eu já me alimentei em casa, então agora eu estou sem fome. Eu estava no carro indo embora, o Espírito Santo me disse, isso é santidade. Não é você ficar dizendo não o tempo inteiro com fome às propostas do mundo. É você se alimentar de Cristo, porque quem se alimenta de Cristo já está suprido. Quem se alimenta de Cristo, santidade é você dizer sim para Cristo. Quando eu me alimento de Cristo, agora eu não fico, você já viu quando você está com fome? Já aconteceu com você? Quando você está morrendo de fome, alguém te oferece comida, você fica, não quero, mas no fundo você quer. Aí você nega e no final você come alguma coisa ainda. É porque você ainda está com fome. A proposta de Cristo não é soltar gente faminto para o mundo. A proposta de Cristo é aqui eu tenho o alimento que você precisa. Aqui eu posso te suprir de maneira completa. Então quando você vai para os lugares, nós não estamos com medo dos lugares, nós não estamos com medo do mundo e das propostas. Nós estamos tão supridos de Cristo que agora nós dizemos, eu não preciso, porque eu já estou satisfeito. Eu não preciso porque algo já me satisfez, eu não preciso porque algo já me completou. Mas eu quero falar um pouco com você sobre manter ouvidos sensíveis ao Evangelho. Por quê? Porque a pregação que nos salvou foi o Evangelho. Mas o que me faz permanecer também é o Evangelho. E qual é o centro do Evangelho? Cristo. Eu diria para você, você vai passar na sua vida, vai ter pessoas incríveis, mas todas menores que Cristo. Você vai ouvir gente demais, mas tudo menor que Cristo. Alguém vai te acompanhar na caminhada cristã e vai ser um canal de Deus para você. Mas em algum momento você vai ter que ouvir direto de Cristo. Muita gente vai ser referência na sua vida, mas tem uma referência que é maior do que todas, é Cristo.
E o grande ponto, quem foi até o fim viu alguma coisa em Cristo. Deixa eu dizer para você, uma hora o som das reuniões coletivas acaba. Uma hora que você vai precisar, não vai ter um louvor legal. Uma hora que você vai precisar, não vai ter aquela palavra que você dizia, aquela palavra daquela conferência, aquela palavra não vai estar lá. Talvez em algum momento que você precisa, não tenha alguém. Mas o Evangelho diz o seguinte: Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Porque se faltar tudo, eu continuo convicto em algo, tem Cristo. Se eu não ver nada, algo continua, Cristo. Se eu não sentir nada, uma esperança eu continuo tendo, Cristo. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós precisamos ter ouvidos sensíveis. Por quê? Porque Paulo diz, ainda em Gálatas 1:8, que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncia outro Evangelho, além do que já foi anunciado, seja anátema. O que isso significa? Que quando nós conhecemos a Cristo, agora não há nada que nos proponha que seja maior que isso. Quanto mais cedo você estimular a sua comunhão particular com Jesus, mais consolidado você vai estar nele. Quanto antes você tiver as suas convicções enraigadas em Jesus, mais profundo vai ser a sua relação com Ele. Vai mais longe quem foi mais fundo. Vai mais longe quem chegou num lugar mais profundo. Mas quando eu falo sobre manter ouvidos sensíveis ao Evangelho, é porque tudo que não é o Evangelho não tem Jesus como modelo. Deixa eu dizer para você, é muito importante os modelos que você vai colocar na sua vida. Sabe por que é importante as pessoas que você segue? Sabe por que é importante as pessoas que você admira? Porque aquilo que você admira expressa aquilo que é importante para você. Aquilo que você admira expressa o que tem valor para você. E tudo que não é o Evangelho coloca um homem como modelo e não Jesus. Diga assim, Jesus é o meu modelo. Sabe, se eu olhar, esses dias eu entrei na internet e eu disse, nas métricas de muita gente na internet, Jesus seria um fracassado. Nas métricas de muitos gurus da internet, nas métricas de muitos famosos, Jesus seria um fracassado, porque Jesus teria uma imagem frágil demais para ser usada. Mas a partir do momento que eu encontro o Evangelho, eu tenho um padrão sublime. Eu tenho um alvo da minha vida. Eu tenho um modelo que está maior e está acima de todos os outros modelos. Quem é? Jesus. Por que nós temos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque são 4 biografias falando acerca de Jesus. O que eu deveria conhecer com profundidade? Conheça tudo. Estude várias coisas. Tenha profundidade, conheça vários hobbies. Isso é demais, é Deus que nos propicia isso. Mas tem uma coisa mais profunda, o Evangelho te propõe. Agora você tem um modelo de vida, o nome dele é Jesus. Se alguém te perguntar qual que é o seu modelo de vida, quando você pensa em futuro, quem você pensa? Jesus. Quando você pensa na construção da sua família, você olha para quem? Jesus. Quando você pensa em doar sua vida por algo, quem é seu padrão? Jesus. O Evangelho propõe, ele é o início e o fim. Tudo aponta para Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Escolha colocar sua vida, basear sua vida e ter como modelo da sua história um só homem, Jesus. Pastor, e os outros? Eles estão apontando para Jesus. Ele nos dá a oportunidade de estar do lado de gente que aponta para Ele. Olha o que João Batista diz. Em João 1:23 ele diz, eu sou uma voz, e eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Sabe, tudo está apontando para Jesus. Tudo está acenando para Jesus. Tudo está adorando Jesus. E o motivo da nossa existência, o motivo da nossa vida, o motivo do nosso trabalho, o
motivo da nossa formação. Deixa eu dizer para você que olhem para a sua vida e vejam Jesus. Que olhem para a sua família e vejam Jesus. Que olhem para o seu sucesso profissional e vejam Jesus. Que olhem para a sua história e seja lá a idade que você tem, que tudo que possam ver é Jesus. Mas tudo que não é o evangelho vai querer propor para você um modelo que não é Jesus. Por isso você precisa tomar cuidado com tudo aquilo que você tem como obsessão de vida, como objetivo de história, tudo aquilo que você está buscando na sua vida. Quando nós olhamos a história dos apóstolos, quando nós olhamos a história dos heróis da fé, porque foram até o final? Porque tinham um modelo sublime. Porque o modelo deles era Jesus. Sabe, em Colossenses 1, 15 a 18 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a pré-eminência. Jesus é o modelo perfeito. E qual é o padrão de vida que eu devo seguir? Jesus. Qual é a vida que eu devo perseguir? Jesus. O que eu devo buscar da minha história? Jesus. Jesus agora se manifesta a nós para ser um padrão de vida em todos os aspectos. Em Jesus tem a resposta para todas as perguntas. E Ele vai nos cercar de gente que vai nos fazer enxergá-lo. Ele vai nos cercar de pessoas que vai nos fazer percebê-lo. Mas tudo que existe na terra está dando glória a Jesus. Eu fui convidado mês passado, 2 meses atrás. Um pastor me fez um convite do interior da Bahia. Ele disse: Dênio, eu queria que você viesse ministrar aqui. E ele disse: só que é um cenário completamente diferente do que você está acostumado. Nós temos uma clínica aqui com pessoas que elas já não podem mais conviver na sociedade. E nessa clínica, então, nós recebemos pessoas, e aqui nós temos 30 internos. Ele estava dizendo para mim, por uma questão psicológica, essas pessoas já não podem mais conviver normalmente, então elas vêm, elas moram aqui. E eu nunca tinha ido a um lugar como esse, nunca tinha ido a um hospital que cuidava de pessoas nesse estado. E eu fui lá e o pastor falou: e você vai ministrar um culto para essas pessoas. E eu fiquei pensando, como deve ser um culto? Ele falou: e tem que ser bem pentecostal, porque senão eles não gostam. Eu falei: tá bom, vai ser uma experiência nova, diferente. Você sabe, e antes o pastor me levou para conhecer o complexo que essas pessoas vivem, em um lugar extremamente humano, um lugar especial. E eu entrei lá, eu vi uma cena que eu nunca tinha visto antes na vida. E eu fiquei pensando comigo, como é que nós vamos fazer o culto? Porque algumas dessas pessoas, elas não tinham possibilidade de interação nenhuma. Eu até tentei interagir com algumas delas, mas elas não tinham capacidade de interagir. E eu fiquei pensando, como é que vai ser o culto? Mas eu falei, vamos lá, vai ser uma experiência interessante. E daqui a pouco começou o culto. E na hora da adoração, eu vi aquelas mesmas pessoas. Elas estavam de mãos erguidas. Algumas delas estavam prostradas. E o pastor me disse, alguns deles não têm capacidade de entender nada. Mas a hora que começa a exaltar o nome de Jesus, eles conseguem dobrar os joelhos. A hora que começa a exaltar o nome de Jesus, alguns deles erguem as mãos. Alguns chegavam perto da caixa e eles reverenciavam enquanto a adoração estava acontecendo. Outros sabiam cantar algumas músicas. Eu estava ali e Deus estava dizendo para mim, Dênio, em cada centímetro quadrado do universo, a honra e a glória a Jesus está sendo requerida. Em cada centímetro do universo.
Em cada centímetro do universo, a honra a Jesus está sendo requerida. Você sabe, descobriu-se que tem mais estrelas no firmamento do que grãos de areia na terra. O salmista vai dizer que ele conhece as estrelas pelo nome. As estrelas estão no firmamento para dar glória a Jesus. A cadeia alimentar está acontecendo agora para dar glória a Jesus. Os mares estão nos seus limites para dar glória a Jesus. Os pássaros cantam, sabe para quê? Para dar glória a Jesus. Lá em casa minha filha pediu uma calopsita, eu dei uma calopsita para ela. É aquele pássarozinho, sabe? Mas ninguém me contou que cantava tanto aquilo. Meu Deus. E agora eu quero fazer qualquer coisa. Se eu quero falar com alguém no telefone, só aparece a calopsita piando sem parar atrás. E um dia eu acordei, ela me acordou piando, eu acordei indignado. Só que calopsitas não são, por exemplo, igual cachorros, que você fala e eles entendem. Pelo menos a minha não entende, ou finge que não entende. E eu fui lá, abaixei e falei, pelo amor de Deus, eu quero dormir mais um pouco. E não resolveu. Aí eu fui fazer meu momento devocional, falei, só pode ser Deus querendo me acordar para orar, não é possível. Aí fui fazer meu momento devocional, Deus me disse, deixa ela me adorar. Falei, como assim? Falei, você sabe que ela nasceu só para uma coisa, para louvor da minha glória. Ela está piando, que a única coisa que ela sabe fazer, enquanto ela pia, sabe o que ela está fazendo? Glorificando o nome de Jesus. É por isso que Romanos diz que a criação em todo tempo está expressando que tem algo maior. Tudo está devotando glória e honra. Aí ele me levou em João capítulo 4, que eu nunca entendi, que aquela mulher falou, aonde a gente deve adorar? Ela estava com uma dúvida teológica, e ele disse, a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Aí ele disse para mim, sabe o que é verdadeiro adorador, Dênio? A calopsita não adora porque quer, ela adora porque foi criada para adorar. Mas o homem adora o que quer, dá glória da vida dele a quem quer. A verdadeira adoração é quem pode dizer, eu poderia erguer meus braços para outras coisas, eu poderia dar a minha vida para outra coisa, mas eu escolho dar a glória da minha vida a Jesus. Eu escolho dar a glória dos meus dias a Jesus. Eu escolho dar a glória do meu futuro a Jesus. Então o que o Evangelho propõe é que só existe um modelo, só existe um padrão. Jesus é o modelo perfeito. Mas depois, quando nós estamos sensíveis a perceber o Evangelho, nós vamos entender que a proposta de Jesus não é uma proposta de vida, é uma proposta de entrega. É interessante porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de doação da nossa vida. É uma mensagem de entrega dos nossos sonhos. Você sabe, você já talvez ouviu algumas vezes sendo falado sobre entregar os seus sonhos, sobre entregar os seus projetos. Mas Romanos 12:2 diz que existe um lugar onde nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, a proposta do Evangelho é de entrega da vida. Entregar a nossa vida é poder transformar a história de outras pessoas. Pedro repreende Jesus quando ele fala da sua entrega. Olha aqui, deixa eu dizer algo para você. Você não vai conhecer ninguém que fez algo de fato para Deus, que no meio do caminho não encontrou alguém para repreendê-lo sobre a entrega que ele estava fazendo. Todas as vezes e as palavras que Deus colocar no seu coração, inevitavelmente vai encontrar pessoas no caminho para te dizer, ei, poupa, segura, retém, não coloca tudo. Numa conferência como essa, é um momento que Jesus está chamando pessoas, você vai entender que talvez na idade que você está e no momento que você está, é um momento que Jesus está te chamando, que Ele está te separando, mas nesse caminho você vai encontrar pessoas para dizer para você, segura, retenha. Porque de alguma forma construiu-se o entendimento de que os sonhos de Deus são menores que os seus.
Já viu aquela coisa, o testemunho de alguém que fala de algo terrível e diz, não, é porque seguir a Deus é assim. Não, seguir a Deus de fato nem sempre vai ser um lugar fácil, mas sempre vai ser um lugar de descanso. É um lugar de algo bom, perfeito e agradável. E ele diz, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Sabe o que o Evangelho propõe? Abre mão de viver os seus projetos, porque os meus projetos são mais elevados do que os seus. Todas as vezes que você precisar perder algo para Deus, sempre vai retornar para você algo maior do que você pode imaginar. Todas as vezes que você se propõe a permitir que Deus use a sua história, você vai desfrutar de algo maior que você pode imaginar. Eu estava lá em casa, um tempo atrás, um tempo devocional, e era uma época que minha filha estava fissurada por massinha. E ela gostava de massinha, e eu estava num tempo devocional, Deus me falou, vai lá e pergunta para sua filha qual que é o maior sonho dela. Eu entrei no quarto, ela estava brincando de massinha, eu abaixei e falei, filha, qual que é o maior sonho que você tem? Ela falou, pai, meu maior sonho é ter uma caixa de massinha. Confesso que eu olhei para ela, levantei, falei, Espírito Santo, onde você quer chegar? Ele disse, agora me diga como pai dela, qual que é o seu sonho para ela? Eu falei, meu sonho é que ela cresça, que ela seja uma grande mulher de Deus, que ela pise em outras nações. Meu sonho é que ela se case, que ela tenha filhos. Meu sonho é que ela seja uma profissional competente. Meu sonho é que ela seja uma mãe marcante. Meu sonho é que ela marque a geração dela e comece a falar dos meus sonhos. Deus disse, o sonho dela é só uma caixa de massinha? Eu disse, sim. Deus disse, assim é você comigo. Às vezes tudo que você está pedindo é uma caixa de massinha. E eu olho para você e eu digo, eu tenho sonhos mais elevados do que os seus. Eu tenho projetos mais altos do que os seus. É por isso que vale a pena confiar. Talvez você tenha 10, 12, 15, 20, 30 anos e a pergunta bíblica é, quem é o homem para instruí-lo? Aonde você estava quando o mundo foi criado? Você não existia. Por isso você não pode instruir a Deus. É por isso que ele diz, confia a sua história nas minhas mãos. Confia o seu destino nas minhas mãos. Confia o meu casamento nas minhas mãos. Confia os seus sonhos profissionais nas minhas mãos. Por quê? Porque os meus planos são mais elevados do que os seus. Os meus projetos são maiores do que os seus. E qual é o projeto do Evangelho? É que nós perdemos os nossos sonhos para encontrar os sonhos de Deus. Jesus está no Getsemane. E você sabe, a cruz não foi um projeto de Jesus diretamente. E eu justifico. No Getsemane, Jesus diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele estava falando da cruz, da separação que ele viveria para que nós pudéssemos ser adotados. Mas ele diz, sobretudo, faça a tua vontade. Você sabe, Jesus está dizendo para o Pai, Pai, eu estou num lugar onde eu posso renunciar ao meu sonho. Porque eu sei que o seu sonho é melhor que o meu. Eu sei que o seu projeto é melhor do que o meu. O Evangelho sempre vai propor, deixa na mão de Deus. Ele conhece mais que você. Quando você for se relacionar, não tenha medo de colocar nas mãos de Deus. Quando você for escolher a sua faculdade, não tenha medo, porque talvez alguém te disse algum dia, não, se você colocar na mão de Deus vai ficar muito pior. Não, não é isso que a Bíblia diz. Talvez alguém diz, ei, tente se relacionar do seu jeito, porque se você resolver confiar nas mãos de Deus, pode ser que Ele traga uma pessoa totalmente diferente do que você espera. Já viu isso? Não. Quando você escolhe confiar nas mãos de Deus, você está confiando em alguém que sabe mais que você, que conhece mais que você. E sabe qual que é a questão? Eu gosto de pensar, você vê a vida simplesmente no tempo que ela está passando. Imagine um desfile de 7 de setembro, onde está passando um desfile e tudo que você pode ver na vida é o próximo passo. Sua visão é horizontal. Mas imagine que alguém está de cima de um helicóptero. Quando você está lá embaixo, tudo que você pode ver é o agora, é o próximo passo. Mas quem está de cima de um helicóptero, ele vê o antes, o agora e o depois.
Quando você confia a sua história nas mãos de Deus, talvez o próximo passo de agora você não consiga entender, mas Deus está dizendo, confia, porque eu já conheço o que vai acontecer. Descansa, porque eu sei o que vem depois disso tudo. Fique em paz, porque eu conheço o que vem além. Mas quando nós estamos falando do Evangelho também, o Evangelho vai produzir uma vida, então que eu não estou atrás só do meu ganho, eu estou dando a minha vida por Jesus. Eu estou entregando os meus sonhos. O que pode acontecer com a vida de um jovem que resolve viver integralmente para Jesus? Que resolve doar integralmente a sua história? O Evangelho sempre vai propor, deixa eu cuidar da sua história. O Evangelho sempre vai nos dizer, talvez você tenha feito um plano, mas eu já tenho um plano para você. O Evangelho sempre vai dizer, talvez você pensou em algo, mas eu tenho algo mais elevado para você. Mas a mensagem do Evangelho, uma vez que ela produz Jesus como modelo, ela vai produzir uma vida de generosidade. Quando nós estamos falando de generosidade, nós não estamos falando só de dinheiro, mas também estamos falando de dinheiro. Por quê? Porque o mal do nosso tempo é você definir a sua história, o seu futuro, a sua profissão, por causa de dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas o que mais destrói famílias é a ausência de dinheiro. Ou talvez muito dinheiro. A maioria das pessoas, quando elas vão entrar na universidade, qual que é o pensamento delas? O que dá mais? Dinheiro. Quando elas vão seguir alguém, olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você. E eu estou caminhando para encerrar. Não permita que o dinheiro defina o seu futuro. Não permita que o dinheiro defina. Talvez tenha a maioria aqui ainda não teve filhos. Quantos filhos eu vou ter não é definido pelo dinheiro. É definido pelo propósito que Deus tem para mim. Qual faculdade eu vou fazer não é definido pelo quanto que ela dá de retorno. É definido pelo propósito que Deus tem para a minha história. O que eu vou ser? Eu pergunto para você. A nossa sociedade elegeu quais são as profissões melhores. Normalmente é definido pelo dinheiro. Mas o que define a sua história não é o dinheiro. É o propósito que Deus tem para você. Quando nós olhamos para o Evangelho, a figura do Evangelho é o ensino que vai produzir generosidade. Em 1 Timóteo, Paulo vai instruir, em 1 Timóteo capítulo 6, o jovem aprendiz Timóteo. Timóteo era um jovem aprendiz, e no capítulo 6, Paulo vai guardar o coração de Timóteo contra o dinheiro. E a gente tem um problema, por quê? Porque a nossa geração define o sucesso de alguém pelo carro que ele anda, pela marca que ele veste, pelo quanto de seguidores ele tem, pelas viagens que ele já fez. Mas deixa eu dizer algo para você, Deus não vê como o homem vê. O último livro que eu escrevi, publiquei pela Quatro Ventos, um livro de liderança. Eu fui ministrar na África. E no final de um dos dias que eu estava ministrando, um pastor chegou até mim no final e disse: Dênio, eu sei que você veio para essa conferência, mas eu estou plantando uma igreja aqui na periferia de Maputo. Será que você não poderia ir lá comigo, ministrar só para os líderes? Eu falei: olha, se o pastor me autorizar, eu vou com o maior prazer. E o pastor me autorizou e eu fui. Eu cheguei, você imagina, um lugar extremamente humilde, um lugar extremamente simples. Eu entrei num lugar extremamente simples, tinha um grupo de pessoas. E quando eu entrei, eu fiquei constrangido. É aquele constrangimento de você estar num lugar que às vezes você fica apreensivo, que você fica nervoso. Às vezes a gente vai em algum lugar que você é colocado para fazer alguma coisa que você percebe que você está constrangido. E eu sento naquela sala, eu começo a falar, enquanto eu começo a falar eu estou constrangido. E eu me perguntei: Deus, por que eu estou tão constrangido aqui? Deus falou: por causa daquela menina. Eu olhei, tinha uma moça na minha frente. Depois eu fui descobrir, uma adolescente de 16 anos, eu estava muito constrangido de ministrar para ela. Enquanto eu ministrava naquele ambiente de constrangimento, sabe quando você vai apresentar um trabalho importante na escola, ou quando você tem que fazer algo diante de alguém, e eu estava ali constrangido, mas eu não sabia quem era ela.
E Deus falou, ela é muito importante, é por isso que você está assim. Chegou no final da reunião, eu fui para ela e falei, eu preciso de te conhecer. Eu estava aqui extremamente constrangido de estar ministrando para você. Me diz, quem é você? Porque você é alguém muito importante. Ela sorriu e falou, pastor, você deve estar enganado. Não sou eu. Eu disse, não, é você. Eu estava aqui constrangido em todo o tempo, Deus está falando, eu estou falando com você, eu estou constrangido, porque você é importante. Ela falou, não pode ser eu, pastor. Eu falei, não, é você. Eu disse, não, pastor, eu vim. Ela se apresentou, disse o nome dela, ela disse, eu vim de um país em guerra, eu não tenho pai nem mãe. Meu país vive guerra civil. Não tem nenhum motivo para eu ser importante. Não sou eu. E aí na hora eu disse, Deus disse, é isso. Porque o homem tem um critério para avaliar. Mas eu não vejo como o homem vê. Sabe o que isso quer dizer? Não busque ser importante para as pessoas. Antes de lembrar que você é importante para Deus. Não procure fazer algo porque todo mundo já fez. Não procure buscar o que todo mundo está buscando. Talvez o seu propósito te leve à contramão do que o mundo diz que você deveria fazer. E aquele dia eu saí de lá e Deus falou, é assim que eu vejo. Sabe o que o Evangelho nos diz? Encontre uma vida de generosidade. E sabe qual a forma mais generosa que você pode tratar o mundo? É dando ao mundo aquilo que Deus te criou para ser. É permitindo o mundo ver em você a imagem de Cristo. E dando ao mundo aquilo que você nasceu para fazer. Mas por fim, o Evangelho sempre vai propor e vai gerar paixão pela igreja. Você nunca vai conseguir viver uma vida cristã saudável, longe do corpo. É interessante porque a revelação da igreja está em Mateus capítulo 16, versos 16 a 18. Quando Pedro olha para Jesus, eu quero ler para você. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que não é o evangelho verdadeiro, não vai ter Jesus como modelo. Posso te deixar um conselho? Conheça mais Jesus. Aprofunde mais na vida de Jesus. Leia com apetite os evangelhos. Entenda o coração de Jesus. Mas tudo que também não é o evangelho vai acabar produzindo um ensino que vai gerar em você uma proposta de seguir só a sua vida, o seu projeto, os seus sonhos. Submeta os seus sonhos aos sonhos de Deus. Mas tudo que não é o evangelho também vai gerar escolhas baseadas só na ganância, numa visão superficial, em avaliações superficiais. O evangelho vai te levar a um lugar onde você entende quem você é em Cristo. Isso te basta. Mas por fim, tudo que não é o evangelho nos rouba a paixão e o desejo de viver corpo, de estar junto, de entender. E aqui é interessante, porque quando nós olhamos a revelação de Pedro em Mateus capítulo 16, foi a primeira vez que um homem viu Jesus como Cristo. Ele disse, tu és o Cristo. Sabe qual foi a resposta de Jesus quando ele disse, tu és o Cristo? E você é a igreja. A resposta de Jesus para Pedro parece não ter sentido. Quando ele viu e disse, você é o Cristo, Jesus olhou para ele. A primeira menção da revelação de Jesus como Cristo é junto à primeira menção da revelação da igreja. Por que essas duas revelações estão juntas? Porque ele estava definindo um padrão, é o padrão teológico da primeira menção. Toda vez que vê o Cristo, vai ter que ver a cabeça. Toda vez que vê o Cristo, melhor dizendo, a cabeça vai ter que ver o corpo, que é a igreja. Está conectado.
Quem vê Jesus, vê a igreja. Tu és o Cristo e tu és a igreja, porque a cabeça e o corpo andam conectados. Sabe qual é a proposta do Evangelho? É que nós temos um lugar para doar a nossa vida. Nós temos um lugar para entregar os nossos dias. Nós temos um lugar para colocar o nosso coração. Eu vi Jesus. Se vi Jesus, a revelação de Jesus vai me levar à revelação da igreja. Se eu vi Jesus, eu vou gastar a vida em algum lugar. Se eu enxerguei a Ele, eu vou colocar minha história num lugar. Se eu enxerguei a Ele, eu não tenho como me desconectar dos meus irmãos. Se eu enxerguei a Ele, eu não tenho como abrir mão de doar a minha vida e de viver esse lugar. Por quê? Porque a proposta do Evangelho é: quem viu Cristo, viu o seu corpo. Quem viu cabeça, viu a igreja. Agora nós entregamos a nossa vida. Sabe onde está o futuro da igreja? Está aqui, ó. Sabe aonde a igreja vai chegar a novas pessoas e romper novas barreiras? É através de você. É através da sua história. É através dos seus dias. Quem viu Jesus tem tudo o que precisa. É mais do que o suficiente. E é isso que o Evangelho nos propõe. Você não precisa buscar em outro lugar. Você não precisa experimentar outra vida. Ele é tudo. E eu encerro. O pastor, para encerrar, tem que falar 3 vezes. Em João capítulo 2. E eu quero te fazer um chamado nessa noite. E o meu apelo para você é: diminua todas as outras coisas. Deixa só uma coisa crescer na sua história. Em João capítulo 2 é o primeiro milagre de Jesus. E é o milagre mais estranho. Porque Jesus é o maior missionário que já pisou na terra. E por que eu acho o milagre estranho? Porque Jesus vai fazer um milagre aonde? Alguém lembra? Em um casamento. Bodas de Caná da Galileia. Gente, fica aqui comigo que a gente já vai orar. Ninguém precisa de milagre em casamento. Em casamento está todo mundo bonito. Os homens tiram a camisa de futebol para ir no casamento. Casamento é onde, às vezes que eu vi a minha esposa mais linda, ela já é linda, mas às vezes que eu vi ela mais linda foi em casamento. Por quê? Porque no casamento todo mundo vai se arrumar, é ou não é? Ninguém chega de qualquer jeito num casamento, está todo mundo maquiado, bonito. Jesus, o maior missionário que já existiu, ele sai do céu, vem para a terra e vai fazer o primeiro milagre num casamento. Eu diria: Jesus, você está errando o endereço, amigo. Esses dias veio um grupo de canadenses e peruanos de igreja de amigos, mais de 100, me ligou e falou: Dênio, estou mandando 100 missionários, porque está acontecendo um avivamento no Brasil, faz o que você quiser com eles. Para onde você acha que eu levei missionário, gente? Para casamento? Não. Eu levei eles na Cracolândia, eu levei eles em asilo, eu levei eles em albergue, eu levei eles em hospital, porque lugar de missionário é no lugar que tem gente precisando. Eu não liguei para alguém que ia casar na igreja e falei: amigo, estou com 100 missionários para levar no seu casamento, vai ser lindo. Esse milagre é curioso, porque mostra inclusive que Jesus era um cara legal. Diga: cara legal. É porque a gente não convida gente chata para o casamento. Fica a dica aí, se você quiser ser convidado para casamento. Jesus é convidado para o casamento, ele está lá. Mas Jesus vai fazer o seu primeiro milagre num casamento. Eu quero encerrar aqui dizendo para você: por que Jesus vai fazer o primeiro milagre num casamento? Porque Jesus está no lugar mais feliz da terra. Sabe qual é o lugar mais feliz da terra? Um casamento judaico. Ele está num lugar de festa, de alegria. É o lugar mais feliz da terra. Mas ele vem para nos revelar o Evangelho. No lugar mais feliz da terra tem vinho, que aponta para a alegria natural. E está todo mundo ali alegre, está aquela coisa maravilhosa. E Jesus está perguntando: esse aqui é o lugar mais feliz da terra? E está todos os discípulos dizendo: é o lugar mais feliz da terra. Eu estou parafraseando aqui. Ele diz: daqui a pouco alguém diz: acabou a alegria. Sabe o que eu quero dizer para você? Os lugares mais felizes da terra acabam a alegria. Os lugares mais incríveis da terra acabam a alegria.
Alguém chega para Jesus e diz: acabou a alegria. E Jesus diz: agora eu vou multiplicar então um vinho que a terra não pode dar. Deixa eu dizer para você, nós precisamos de nos arrepender de tudo que a gente acha que não é Jesus que poderia suprir a nossa história. Talvez você diz: se eu tivesse mais dinheiro. Não, dinheiro não é suficiente. Não, se eu tivesse nascido em outra família. Não, isso não é suficiente. Você diz: se eu fizesse tal viagem. Não, isso não é suficiente. Nós precisamos de nos arrepender de tudo que a gente não vê em Jesus, porque só Ele é suficiente. Ele vai multiplicar. E aquele povo vai dizer: nós nunca experimentamos algo assim. Sabe por que Jesus faz um milagre no casamento? Para dizer: o Filho de Deus vem à terra para dar o que a terra não tem poder de dar ao homem. Vamos ser sinceros, se carro suprisse o seu vazio, era mais barato enviar o filho ou te dar um carro. Se dinheiro suprisse o seu vazio, era mais barato te dar dinheiro ou enviar o filho. Se reconhecimento suprisse o seu vazio, era mais barato te dar reconhecimento. Não, Deus envia Jesus para dizer: não tem nada na terra capaz de suprir aquilo que você precisa. Então Ele envia Deus para a terra para dizer: agora você tem tudo o que você precisa para ser satisfeito e completo. Quem tem Jesus tem tudo o que precisa. O que você precisa? Mais Jesus. O que vai te tornar uma pessoa completa? Mais Jesus. O que vai deixar suas emoções estabilizadas? Jesus. Jesus, somente Jesus. Eu não preciso de mais nada. E é isso que o Evangelho propõe. Só Jesus me é suficiente. O que vai te fazer não parar é quando te faltar tudo. Não vai te faltar Jesus. Ei, olha aqui para mim, nós vamos encerrar. Quando te faltar amigos, não vai te faltar Jesus. Quando te faltar provisão, não vai faltar Jesus. Quando faltar recursos, não vai faltar Jesus. Quando faltar talvez esperança natural, não vai te faltar Jesus. Quando te faltar projeto, não te falta Jesus. Quando te faltar sua família, não vai te faltar Jesus. Quando te faltar aparente alegria, não te falta Jesus. Sabe por quê? O Evangelho é a verdade que Jesus abriu mão da sua glória e veio ao mundo para dizer: eu sou o suficiente para você. E se você guardar essa verdade, se essa verdade estiver enraizada em você, você vai até o fim. Se você pode, ficar em pé no seu lugar. Milhares de cristãos entregam as vidas todos os anos. Mas eu gosto de pensar nos cristãos perseguidos dos primeiros séculos. Se você já teve oportunidade, ou se você já viu fotos do Coliseu, eles soltavam famílias inteiras com animais famintos. E esses animais invadiam as arenas e comiam cristãos, e havia tanta perseguição nos primeiros séculos. E você sabe, o motivo dos cristãos serem mortos não é porque eles diziam Jesus é legal, não é porque eles diziam Jesus é bacana. Não era essa afirmação que fazia com que eles perdessem as suas vidas. A afirmação que fazia com que eles perdessem as suas vidas era dizer: Jesus é o Senhor. O imperador não é meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. Milhares de cristãos na história morreram porque eles escolheram entender que a vida deles tinha um único motivo. Eles tinham entendido o Evangelho, que é o poder de Deus. Jesus, somente Jesus me é suficiente. E por Ele eu posso dar tudo. Por Ele eu posso entregar tudo. Porque eu encontrei o meu modelo. Eu encontrei o meu padrão. Eu encontrei a quem dar a minha vida. Eu encontrei a quem seguir. Se você pode, coloque suas mãos na posição de receber onde você está.
Jesus, o Senhor está chamando amigos aqui. O Senhor está chamando amigos aqui. O que eu sinto sobre essa noite é que Jesus está chamando amigos. O que eu sinto sobre essa conferência é que Deus te trouxe aqui nesses dias porque Ele está chamando amigos. Ele está conectando amigos. Por isso, onde você está, com seus olhos fechados, com a sua mão na posição de receber, Espírito Santo, aumenta a tua presença aqui. Ele está mudando padrões de referências aqui. Você vai se fissurar em Jesus, no padrão de vida de Jesus, no modelo de Jesus, na forma com que Jesus vive, na forma com que Jesus vê. Vamos lá, vamos, Jesus. Comece a ser tocado. Jesus está separando amigos aqui. Eu sinto claramente nessa conferência que Ele está separando amigos. Ele está separando pessoas de uma só coisa, de uma só visão, de uma só fixação. Vá a todos os lugares, mas não esqueça que você tem um lugar para habitar, é Jesus. Conheça todos os homens, escute todos os homens, mas não se esqueça que há uma voz que destina, que dá destino à sua história, é Jesus. Vamos, Jesus. Deixe Ele ir tocando você. Ei. Eu sinto que Jesus, Ele está mudando o padrão de referência de algumas pessoas. Ele vai mudar o seu padrão, o seu referencial, a sua visão. Os nossos olhos estão em você, Jesus. Se você pode por um instante, erga suas mãos e com seus olhos espirituais, olhe para Jesus agora. Essa é a mensagem do Evangelho, do início ao fim. Só um merece brilhar. Do início ao fim, só um merece a glória da sua vida. O que ser, o que honra o meu Jesus. O que fazer, o que honra o meu Jesus. O que doar a minha vida naquilo que honra o meu Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero encerrar essa noite te convidando a consagrar a sua vida. Em todo o universo Ele tem todas as coisas. Ele tem honra de todas as coisas. Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Ele tem o louvor sobre todas as coisas. Mas o que eu sinto nessa noite é Ele chamando amigos a dizer: Jesus, usa a minha história. Jesus, usa a minha vida. Jesus, usa o meu destino. Jesus, usa. Eu nem sei com quem eu vou casar, mas usa o meu casamento. Eu nem sei que universidade eu vou fazer, mas usa a minha história. Eu nem sei o recurso que vou ter, mas usa. Jesus.